never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, iremos dar continuidade ao conteúdo de língua portuguesa. Hoje nós temos um convidado todo especial, que é o nosso livro de gramática. Hoje nós iremos, falar ainda a respeito sobre o sujeito, sobre os tipos de sujeito, mas iremos utilizar hoje a nossa gramática. Então, para iniciarmos aqui, ele fala sobre a questão, já iniciamos, a questão do sujeito e predicado, e vocês vão abrir na página 92, onde nós vamos falar sobre gramaticalidade e agramaticalidade. Vocês aí na casa de vocês sabem diferenciar gramaticalidade de agramaticalidade? Dentro da língua portuguesa, todas as palavras que nós colocamos um A na frente, esse A, ele significa oposição, quer dizer contrário. No caso aqui, gramaticalidade, quando você segue as regras de, vamos dizer assim, no caso aqui da língua portuguesa, as regras da língua portuguesa, e a gramaticalidade é quando você não segue essas regras, quer dizer o oposto, uma desconstrução do que é realmente aquela palavra. Nós temos aqui, no estudo da gramática, na página 92. Da nossa língua, organizar e classificar é uma necessidade. Organizamos as estruturas da língua mesmo de forma inconsciente. Você já se deu conta disso? As palavras não são empregadas aleatoriamente nos nossos enunciados. Elas são organizadas de acordo com as regras internas da língua, isto é, de acordo com a gramática. Por esse motivo, jamais nos deparamos com estruturas como esta. Adoro eu chocolate. Geralmente, quando ele pergunta aqui, se ele diz que a gente faz de forma inconsciente. Mas dentro eu já escutei bastante isso na sala de aula, quando os alunos falam: eu não sei para que estudar português, se a gente já sabe falar, se a gente nasceu falando, para que vai estudar português? Está isso de novo. Quem já se fez essa pergunta ou já fez essa indagação? Certo? Então, a gramaticalidade é quando você utiliza as regras. E dentro de uma estrutura de uma língua, mesmo que você não queira, mesmo que você não estudou, você vai utilizá-las. Mesmo no caso aqui do que o livro falou, de forma inconsciente. Por quê? Você já ouviu alguém falar: adoro eu chocolate? Eu adoro chocolate. Então já é uma coisa que a gente já fala mesmo, já instantaneamente. Você nem pensa para falar. Por quê? Porque desde criança nós falamos, nós somos natos da língua. Por isso que pessoas que vêm de outros países, eles têm dificuldades, de falarem, de pronunciarem certas frases. Da mesma forma como vocês estudam a língua inglesa, a espanhola, que tem algumas coisas que vocês, na hora que vocês fazem a tradução, se perguntam assim: é obrigado a fazer da nossa forma, do nosso jeito de falar. Por quê? Porque fica estranho, certo? Então, a gramaticalidade é quando você segue as regras da língua portuguesa, da gramática. Já a gramaticalidade, com o azinho antes, ele significa o oposto, que você não utiliza as regras. Vamos lá. Organizadas dessa maneira, essas palavras não formam um enunciado natural da nossa língua, pois não seguem as regras gramaticais. Por esse motivo, dizemos que essa construção é agramatical. Naturalmente, as regras de organização e classificação internas da língua nos levam a estruturar esses termos de forma correta, ou seja, gramatical. Eu adoro chocolate. E falando nisso, nós vamos relembrar
que já foi falado sobre a questão do sujeito. Primeira coisa que vocês terão que encontrar dentro da oração é o verbo. Então, encontrou o verbo, você pode dividir, como eu já falei, centralizar o verbo, aí você terá o lado A e o lado B. O lado A será o nosso sujeito e o lado B o nosso predicado. Isso parece, se você não colocar em, vamos dizer assim, na questão de treinar, vai parecer uma coisa difícil, mas na prática você vai ver que é algo muito simples, mesmo que você não faça essa questão de quem é o verbo, lado A e lado B, mesmo que você encontre, né, o sujeito, quando você observar, vai ter essa regrinha, porque essa regrinha ela é básica. Ela é básica, é uma regra básica, né, da língua portuguesa, da gramática. Aí nós temos lá, apesar de inconsciente, essa organização considera, digamos, a natureza das palavras que compõem esse enunciado. Veja só. Então, essa regra aqui, que ela não tem que estar gravada, né, em livro, em caderno, não. É, na cabeça. No caso, vamos lá. O verbo adorar está bem centralizado. E nós temos o lado A e o lado B. Vamos utilizar esse quadro mais abaixo, vocês estão acompanhando, vamos utilizar essa frase acima, no quadro acima, eu adoro chocolate. Eu não vou perguntar quem é sujeito, quem é predicado, vamos dividir, vamos ver. Eu adoro chocolate, adoro é o meu verbo, eu adoro, tu adoras, ele adora, nós adoramos, vós adorais, eles adoram, elas adoram. Aí nós pegamos o adoro, que é o verbo, então ele está centralizado. Eu vou para o lado A. Lado A é eu. Então, eu é o sujeito, né, desta oração. E chocolate é o meu predicado. Geralmente, dentro da regra, já se coloca adoro chocolate, né, como predicado. Por quê? Porque tudo depois do verbo é predicado. Então, essa regra, instantaneamente, ela será formulada mesmo que você não queira. Porque é uma regra da nossa língua. Aí nós temos aí, para preencher tanto o lugar A, o lugar B, a língua nos oferece uma série de opções. Nós temos aí o verbo adorar, como eu acabei de falar, porque é através do verbo, né, que você vai, no caso da conjugação verbal, que você irá conhecer quem é a pessoa do discurso. Se é eu, se é tu, se é ele, se é nós, se é vós, se é eles ou elas. Vamos lá, no caso, adoro. Eu adoro chocolate. Lia adora feijoada e chocolate. Eu e Paula adoramos Pedro. Carla e João adoram gatos. Percebam que o adoro ele foi conjugado de acordo com as pessoas do discurso. Aí nós temos lá na página 93, acompanhe. Como você pode ver, A e B são ocupados por termos que têm valor substantivo, mas não é qualquer substantivo que pode ocupar esses lugares. Há outras regras e até relações de sentido que limitam a possibilidade de organização dos termos. Do mesmo modo que uma escova de cabelo não é guardada na geladeira, certas palavras não podem ser colocadas nos lugares A e B. Por isso, em um contexto denotativo, construções como estas são agramaticais. Aí vamos voltar, né, lá no 6º ano, denotação e conotação. O sentido denotativo, a denotação é o nosso sentido real do que falamos. É aquele que nós encontramos, né, o significado lá dentro do dicionário, é o que você realmente quer passar com o significado de determinada palavra. Já a conotação, ela é o contrário, ela é o sentido irreal, é o sentido, né, que nós precisamos entender de mundo para podermos contextualizar certas frases, orações, certo? Então, denotação sentido real, conotação sentido irreal. Aí nós temos lá, chocolate adoram nós, feijoada adora Lia e Newton, Carla e João respiram água, as pedras comem feijoada.
Percebam que nem todas as palavras, eu posso colocar aqui centralizado um verbo, então não é qualquer palavra que eu venha colocar no lado A e qualquer palavra no lado B que eu vou seguir a regra, né, da língua portuguesa, a gramaticalidade. No caso aqui nos exemplos, se vocês lerem todos, vocês vão sentir algo estranho, algo que não está normal, que não existe. E geralmente não aqui, né, dentro desses exemplos, realmente eles não estão seguindo a regra. Por isso que eles são chamados de agramatical. Quando eu falo chocolate não adora, chocolate adoram nós. O chocolate ele não adora ninguém. É a nós que adoramos ele. Quem gosta, né? Que come. Certo? Então, sempre quando vocês forem preencher as lacunas A e B, percebam quais as palavras que vocês irão colocar. Centralizou o verbo, não é qualquer palavra que eu posso colocar no lado A e não é qualquer palavra que eu posso colocar no lado B. Se eu fizer inversão, pode ser que, no caso aqui, nós adoramos chocolate. O adoramos ele fica ao meio, o lado A, nós, vai ser o sujeito e o chocolate vai ser o nosso predicado. Entenderam a questão da troca? Aí nós chegamos aqui no 3, que é o sujeito e predicado. Algumas pessoas, né, às vezes tem dúvida do que é o sujeito. O sujeito sempre vai ser uma pessoa? Não. Temos aqui, você percebeu que todos os termos que ocupam o lugar nas estruturas que vimos acima determinam a flexão do verbo? Esse termo é o que chamamos de sujeito. O que vem a ser um sujeito? Sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Para entender melhor esse conceito, leia a tirinha a seguir. Se, no caso eu falei, flexão verbal. Adoro. Adoro chocolate. Eu não poderia dizer que... vamos colocar o terceiro. Eu e Paula adoro chocolate. Eu e Paula são duas pessoas, então duas passa a ser plural. Então, eu e Paula adoramos chocolate. Então, a flexão verbal, ela vai me indicar quem é a pessoa do discurso. Por isso que o sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Olha como é simples. Então, fazendo a substituição, você saberá, pela flexão verbal, você saberá quem é a pessoa do discurso. E essa pessoa do discurso é o sujeito. Olha como é simples. Aí nós temos aí a tirinha de Serafim, que diz o seguinte: Pedro, não consigo entender o que é sujeito e o que é o predicado. É fácil, Serafim. Sujeito é o ser que pratica a ação. Aí nós temos o segundo quadrinho. A campainha está tocando. Qual é o sujeito? Alguém que tocou a campainha, ora. Último quadrinho. Pois é, mas a professora Norma acha que é a campainha mesmo. E aí? O que deu para identificar? O que é o sujeito. Dentro da frase, a campainha está tocando. O sujeito é quem toca a campainha ou é a campainha? Fica aí essa pergunta. Vamos ver. Por muito tempo, o sujeito foi entendido como o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. Foi o que nós falamos sobre respeito na aula passada. Entretanto, uma oração como a campainha está tocando e os exemplos que vimos como verbo adorar contradizem essa definição, pois nenhum desses frases o verbo expressa a ação. Porque a campainha está tocando, teve que alguém apertá-la. Então, quando se dizia que sujeito é o ser que pratica a ação, ficava uma lacuna, como a do aluno. Então, quem no caso aqui o sujeito, para ele, é a pessoa que apertou a campainha. Por quê? Porque foi a pessoa que praticou a ação verbal. E dentro, da língua portuguesa, a gente não vai dizer que o sujeito é o ser que pratica a ação verbal, porque nem sempre vai ser o ser que pratica. Vai ser um objeto, vai ser uma pessoa. O navio afundou. O navio é uma pessoa que pratica a ação de
Afundar? Não. Então, o melhor conceito para sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Entenderam? Sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Ou a flexão do verbo vai determinar quem é a pessoa do discurso. E ali é o meu sujeito, que nem sempre vai ser um ser que pratica ação. No caso, a campainha está tocando. A campainha é o meu sujeito. Por que a campainha é o meu sujeito? Porque ela é o termo da oração que determina a flexão do nosso verbo. Está, né? A campainha está tocando. Aí nós temos na página 94. Você se lembra de quando estudamos as desinências verbais no capítulo 2? Mais uma vez, a palavra tem o seu radical, que é a base da palavra. Depois do radical nós temos a vogal temática e depois nós temos a desinência verbal. A desinência é quem vai indicar a pessoa do discurso. Nós vimos que os verbos sofrem variações para se adaptar à pessoa gramatical que acompanham. Então vamos analisar o período que deixou Serafim em dúvida. Vocês também estudaram capítulos anteriores sobre, a questão dos verbos regulares e dos verbos irregulares e também da conjugação desses verbos. Conjugamos verbos em primeira, segunda e terceira conjugação. Então nós já sabemos mais ou menos o que é o verbo, o que é um adjetivo. E chegamos no período que nós temos que saber quem é o sujeito da oração. Aí nós temos lá: a campainha está tocando. Nós temos a campainha, o nosso sujeito. Está é o nosso verbo. A palavrinha aí, a desinência, está, o a. Terceira pessoa do singular. Ela está tocando. A campainha, ela. Terceira pessoa do discurso. Terceira pessoa do discurso do singular. Eu, tu, ele ou ela. Ela está tocando. Façam essa substituição que fica bem mais simples e bem mais fácil. Podemos reestruturar esse exemplo, que é o que eu acabei de reestruturar já, pessoal agoniada. A campainha está tocando, ela está tocando. Ela é o sujeito, ela, a campainha. Nesse período, observamos que o verbo está flexionado, foi flexionado na terceira pessoa do singular, ela, para concordar com o termo que acompanha a campainha, que é o seu sujeito. Assim, em outras palavras, dizemos que sujeito é o termo em que está em relação de concordância com o verbo. Aí nós vamos ver mais à frente na questão do substantivo, a expressão substantiva. Os pronomes substantivos, isso que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos chegar rente com o nosso livro de português, que nós já estamos nos tipos de sujeito, que é o sujeito simples, o sujeito composto e o desinicial, certo? Então hoje não irá atividade. Olha que legal. Vocês podem dar uma olhada até nessa parte que a gente viu na página 94, olhar os exemplos com mais calma. Qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição. E uma ótima tarde de quarta-feira, certo? Bons estudos e até amanhã, até a próxima. Tchau, tchau, beijos.